Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós vamos tratar hoje na disciplina de seminário, nós vamos falar sobre o agronegócio. Está aqui aparecendo meu nome certinho. E nós vamos entender algumas informações a respeito desses dados do agronegócio. E é interessante que a gente tenha uma certa noção da importância do agronegócio para o país. A influência que o agronegócio tem no próprio Produto Interno Bruto também, a influência, né, os dados positivos do agronegócio, os resultados, eles interferem muito no PIB do Brasil. Outra informação interessante é que o agronegócio é uma situação que envolve vários casos, em vários estados, em várias cidades do nosso país, nós temos a influência tanto da plantação, né, quando a gente envolve a agricultura, a plantação de soja, de café, de milho, de cevada. Quando nós partimos lá para a zootécnica, também nós temos a criação de gado, a criação de suínos, de equinos, vários animais, né, que têm toda a influência em vários estados. Então você aí, enquanto aluno, eu tenho certeza que na sua região você com certeza tem a influência do agronegócio. Em alguns locais, essa influência ela é determinante, né? Nós temos locais em que as cooperativas, por exemplo, elas têm um foco muito grande nessa região, muitos trabalhadores eles estão envolvidos com esse processo dentro dessas cooperativas. Além dessas plantações. E quando a gente fala em agronegócio também, é interessante, nós vamos ver conceitos aqui de empresas rurais, nós vamos falar também sobre essas culturas que nós entendemos. Para isso, nós vamos saber um pouquinho sobre os objetivos da nossa teleaula de hoje. Vamos dar uma olhada no quadro, a gente já consegue verificar os objetivos que nós vamos tratar. Primeiro, para saber um pouco mais sobre esse agronegócio brasileiro, nós falamos sobre a influência que esse agronegócio ele tem no país. Vamos ver os conceitos básicos da agricultura e dentro desses conceitos nós vamos tratar também das culturas, o que vem a ser uma cultura temporária, está bem relacionado aqui à questão do tempo, e também as culturas permanentes. O que vem a ser cada uma dessas nós vamos conceituar na nossa aula de hoje. E também, lá para finalizar, nós vamos tratar sobre os conceitos básicos da pecuária, uma informação também muito interessante. Lembrando que quando nós falamos na criação de animais, a contabilidade ela tem toda essa participação na contabilização desses animais também. Alguns animais como o touro e a vaca, né, quando eles são touro e matriz, eles têm essa facilidade, essa função da reprodução ou para a inseminação artificial, por exemplo, nós temos uma contabilização diferenciada para eles. Aqueles animais que estão lá dentro dessa propriedade, que há simplesmente uma intenção da cria, da recria e da engorda desses animais. Alguns existe a intenção de transformá-los em matriz e touro também. Outros não. Outros eles são utilizados para a engorda e simplesmente depois vendido para o frigorífico. No caso, a gente tem a contabilização. Uns a gente vai contabilizar como imobilizado e outros nós vamos simplesmente trabalhar com estoque, assim como acontece na agricultura também. Quando a gente fala em cultura permanente, cultura temporária, uma delas a gente vai contabilizar lá no imobilizado e outra delas nós vamos contabilizar simplesmente como um estoque. É o que acontece quando a gente faz a contabilização tradicional dos outros itens numa empresa comercial, numa empresa prestadora de serviço ou numa empresa industrial, quando a gente fala em mercadoria, quando fala em produto ou quando fala na prestação de serviço. Então, para começar, nós vamos conceituar um pouco mais sobre essas empresas rurais, o que está envolvido nesse processo. Vamos lá no quadro, eu já mostro para vocês o conceito desse agronegócio que vai envolver todos os produtos agrícolas. Então, temos aqui, ele vai ser a soma das operações da produção e da distribuição também dos suprimentos. Quando nós falamos em suprimentos agrícolas aqui, são aqueles insumos que são utilizados tanto na agricultura como na pecuária. E as operações de produção dentro dessas unidades agrícolas, que está envolvida, é claro, no plantio.
Do armazenamento também é muito interessante, quando a gente fala nesse armazenamento aqui, que é o estoque, são aqueles silos onde são colocados essa produção. Também do processamento, o processamento aqui seria aquele beneficiamento, né, o beneficiamento do arroz, do milho, do café, entre outros. E da distribuição desses produtos. E quando a gente fala nessa distribuição, a gente vai envolver também, no caso do transporte desses produtos agrícolas. E os itens também que são produzidos à base desses produtos, que seria o óleo de soja, por exemplo, o vinho, que nós vamos partir lá da uva para gerar o vinho, vinagre, por exemplo, e os laticínios também. Quando a gente está tratando aqui dos produtos agrícolas, a gente vai lá para a parte da zootécnica, a gente também tem essa questão dos laticínios. Então, esse processo que envolve o agronegócio, ele está relacionado a algo que é muito interessante. Quando nós falamos nesse processo, nós temos desde o cultivo da terra, em que nós temos toda a introdução dos insumos, tem a semente, tem a planta e tem toda essa mão de obra envolvida. E nesse caso, quando estamos fazendo a comercialização desses itens, então tem a pessoa que vende essa muda, a pessoa que vende essa semente, quem trabalha com a terra, também os maquinários que são utilizados para a preparação dessa terra. Depois, nós vamos lá para o plantio, também no momento do plantio, nós temos insumos que são envolvidos nesse processo, no crescimento dessa planta também outros insumos, fertilizantes, fungicidas, também formicidas, todos os itens que são utilizados no momento em que essa planta está crescendo. Depois, a colheita, também envolvendo maquinários, envolvendo mão de obra, o armazenamento desses produtos também, nós vamos utilizar os silos, depois o transporte, o beneficiamento, a venda. Todo esse processo é que vai fazer com que o agronegócio ele tenha uma importância muito grande para o país, porque ele está envolvendo muitas pessoas dentro desse processo, envolvendo várias empresas, vendendo fertilizante, vendendo os produtos para a gente fazer aquela preparação da terra, para a gente fazer realmente o plantio para atingir nossos objetivos. E também nesse agronegócio, quando a gente fala lá nos animais também, todo o confinamento, toda a ração, todos os insumos que são utilizados, vacina, os agrônomos, então são muitas pessoas envolvidas dentro desse processo. Continuando lá, para a gente falar um pouco mais sobre esse agronegócio, nós temos aqui os itens, né, que é o país aqui líder de produção e exportação, envolvendo itens como o café, açúcar, que vai gerar nossa cana-de-açúcar, o álcool, o etanol, também suco de frutas, aqui a gente vai destacar no suco de frutas aqui, principalmente o suco da laranja. E o Brasil ele vai liderar também o ranking de vendas externas aqui do complexo de soja, envolvendo grãos, o farelo e também o óleo. Então esse aqui é o complexo de soja, que o país também é líder no ranking das vendas externas desse produto. Então o Brasil ele é líder mundial na produção e a exportação também de vários produtos agrícolas. Uma informação muito interessante, lá do Ministério da Agricultura, informações atualizadas, que no início de 2010, de 1 a cada 4 produtos que eram verificados no mundo, a utilização desses produtos envolvendo agricultura, de cada 4, um desses produtos era produto proveniente da nossa produção brasileira. E a intenção para 2030, por exemplo, é que esse número seja a cada 3 produtos que são verificados, são utilizados e consumidos no mundo, a cada 3 produtos, um seja da produção brasileira, e o país ele tem condições para que isso aconteça, até porque essa produção ela sempre está aumentando e as condições também que são envolvendo tecnologia é que vão dar subsídio para que essa produção ela aumente e quem sabe a gente atinja esse objetivo lá em 2030. Então é interessante que eu entenda essa importância do país na exportação, no consumo e na produção de vários itens envolvendo a agricultura e a pecuária. Vamos lá para o quadro novamente. Agora a gente vai entender um pouquinho mais também sobre essa contabilidade. Quando nós falamos da contabilidade geral,
ela envolve vários itens. Aqui nós vamos tratar da contabilidade mais específica. Então, nós temos a contabilidade rural, que é aquela contabilidade aplicada às empresas rurais, envolvendo agricultura, zootécnica, ou então a agroindústria. Contabilidade agrícola, que é aplicada às empresas agrícolas, que nós vamos entender um pouco mais, que trabalha com aquela cultura da soja, de cevada, entre outras. A contabilidade pecuária também, aplicada às empresas que envolvem a pecuária, já a gente vai destacar a criação aqui das cabeças de gado. E a contabilidade agroindustrial, que é aplicado à agroindústria, que faz a exploração, eles retiram a produção da agrícola, da parte agrícola ou zootécnica, e vai fazer o quê? Essas empresas vão fazer a transformação desses itens. Por isso a gente vai falar sobre a agroindústria. Quando a gente fala das empresas industriais, a gente faz a produção, né? Todo envolvendo aqueles custos e as despesas que vocês viram na contabilidade industrial. E agora, quando a gente fala da agroindústria, são empresas que vão retirar lá do solo, lá da agricultura, também vão retirar itens lá da zootécnica, lá da criação de gado, por exemplo, vai fazer a transformação, vai ter laticínio, vai ter o mel, por exemplo, ele vai fazer toda essa transformação. Seria uma indústria rural. Sabendo um pouco mais sobre essas empresas rurais, a gente vai partindo já para a identificação desses itens, né, para a gente falar um pouquinho sobre essas culturas permanentes e as culturas temporárias. Vamos ver o conceito da empresa rural. Vamos lá para o quadro. Empresas rurais. Muito bem, olha, essas empresas rurais, ela vai ter uma seguinte característica. São aquelas que vão fazer a exploração da capacidade produtiva do solo. Então, ela vai lá no solo e vai fazer a exploração por meio do cultivo da terra. E dentro desse cultivo aqui, lembrando que são vários itens que são envolvidos nesse processo do cultivo da terra. Também a criação de animais, aqui nós estamos falando da zootécnica. E também da transformação. Então, essas empresas rurais, ela vai poder ser aquela empresa agrícola, na criação de animais vai ser a zootécnica, e na transformação de determinados produtos agrícolas, ela vai ser a agroindústria. Por isso, nós vamos dividi-la em agrícola, zootécnica e a agroindustrial. E nós vamos entender a participação de cada uma dessas atividades dentro das empresas rurais. Para a gente saber que quando eu falo lá nas empresas agrícolas, por exemplo, eu tenho várias plantações. Vários tipos de plantações que estão envolvidas dentro dessas empresas agrícolas, e aí a gente vai identificar um pouco mais sobre essas culturas permanentes e também as culturas temporárias. Nós vamos afunilar um pouco mais essas informações. Quando a gente vai lá para a zootécnica, também na zootécnica tem a criação dos animais, a criação de gado, envolvendo vários deles, várias culturas, né? Um exemplo, vamos pensar na ranicultura, por exemplo, é a criação de rãs. Então é uma cultura também que envolve várias pessoas, é a mão de obra, também tem os insumos para a criação desses animais envolvidos lá na zootécnica. Quando nós partimos lá para a agroindústria, a gente vai pegar os itens da agricultura, vamos pegar os itens também lá da zootécnica e vai ser feito a transformação desses itens. Um exemplo, lá na sericicultura, vamos pegar a criação do bicho da seda, por exemplo, vamos pegar a seda e vamos fazer a transformação lá na indústria para fazer a transformação disso aí em tecido e vários itens que são utilizados através dessa produção da zootécnica. Tudo bem? Para identificar um pouco mais, nós vamos detalhar, conceituar cada uma dessas atividades. Vamos lá para o quadro novamente. Eu já mostro para vocês que na agrícola, detalhando aqui, as empresas agrícolas, quando a gente fala em cereais e também nas hortaliças, nós estamos identificando aqui as hortícolas ou as forrageiras. A gente está envolvendo aqui a batata, a mandioca, cenoura. Quando a gente vai lá para os pomares, aí dentro dessas atividades agrícolas também, nós vamos entender que esses pomares estão ligados à arboricultura. A plantação lá, que a gente até identifica daqui a pouco para vocês, que seria a plantação do eucalipto, por exemplo, do pinho, da seringueira, aí envolvendo as empresas rurais. E quando a gente vai identificar essas, quando é cereais, hortaliças, pomares, entre outros aqui, envolvendo a cultura da manga, por exemplo, da laranja, aí sim, daqui a pouco a gente identifica
qual dessas culturas aqui nós vamos entender como cultura permanente e qual delas vai ser a cultura temporária. Lá dentro da zootécnica, como nós já falamos, seria a criação de animais, também envolvendo a pecuária. Aqui falando sobre avicultura, né, que seria uma dessas informações, seria a criação de aves. E aqui dentro dessa criação de animais aqui, nós temos a piscicultura, que é a criação de peixes, ranicultura nós já falamos, e a sericicultura, entre outras. Lá na agroindústria vai ser o beneficiamento, ou seria aquela transformação, né, de produtos agrícolas, ou a transformação de produto lá da zootécnica. Por exemplo, o mel, a produção agrícola, nós podemos utilizar aqui o açúcar, que vem lá da cana-de-açúcar. Ou então a soja também. Nós podemos fazer a transformação da soja, transformar isso em óleo, por exemplo. Então, todo esse processo e a importância desse agronegócio envolvendo essas 3 atividades, né, envolvendo a agricultura, envolvendo a zootécnica e também envolvendo a agroindústria, nós temos todas as culturas citadas em cada uma dessas atividades. Mas é interessante também você entender que alguns benefícios eles são entendidos para algumas empresas quando é feita uma compra de insumos, por exemplo. Aquele pequeno produtor, quando ele vai comprar, ele não tem a mesma condição do que aquele grande produtor que compra em grandes quantidades. E quando a gente tem essa situação, o que alguns produtores fazem? Os pequenos produtores, eles acabam se unindo e montando algumas associações. E através dessas associações, eles têm uma condição de negociação de melhor preço, de um melhor prazo também, para a compra de determinados insumos. E também, dentro dessa produção maior, eles podem concorrer lá com um grande produtor e, de repente, fazer até uma exportação desses produtos que são produzidos por esses pequenos produtores. E para a gente entender mais, a gente vai falar um pouquinho sobre a associação. Eu posso unir vários desses produtores e criar algumas associações. Para isso, nós precisamos entender o que vem a ser um capital fundiário, o que vem a ser um capital de exercício, que a partir dessas informações nós vamos gerar as nossas associações. Vamos conceituar? Vou lá para o quadro, eu já mostro para vocês a informação sobre a exploração agropecuária. Aqui nós temos 2 tipos. É o que nós vamos classificar, o capital fundiário, que envolve aqui terra, edifícios, as benfeitorias e melhoramentos que acontecem na terra, cultura permanente. Aqui nós vamos destacar essa cultura permanente lá no nosso capital fundiário, já vamos conceituar isso aqui também. Os pastos, lembrando que esses pastos aqui, o cuidado desse pasto que vai surgir a alimentação do gado, por exemplo, né, dos animais que vão estar lá na fazenda. Os recursos, eles são recursos fixos, quando a gente fala em capital fundiário. Eles são vinculados à terra, que é uma característica aqui das culturas permanentes. E nós temos também o capital de exercício. O que é isso, professor? Ele é o operacional, ou seja, o trabalho. Aquele gado que é utilizado para reprodução, os animais de trabalho, os equipamentos, ou seja, resumindo, vai ser aquele instrumento necessário para o funcionamento de determinado negócio. Nós vamos entender isso como o capital de exercício. Só para a gente entender, olha, quando a gente fala aqui na cultura permanente, ele já vai dando uma dica para a gente aqui sobre aquilo que é vinculado ao solo. Essa cultura permanente ela vai ter essa característica de ter mais de um ano de produção. Eu posso fazer a colheita desse item e a árvore ela continua ainda fixada ao solo. Pensar aí na plantação de laranja, por exemplo. Eu faço o plantio, tem todo aquele custo para montar, para deixar pronta a minha produção, e depois o fruto nasce, eu faço a colheita e não preciso ceifar a árvore, por exemplo. Ela fica lá e ela vai gerar outros frutos. Então ela vai gerar mais de uma produção e ela fica fixa ao solo. Essa é uma característica da cultura permanente. Tudo bem? A gente falou sobre essa associação envolvendo capital fundiário e também capital de exercício. Capital fundiário, a terra, as benfeitorias, o que é fixo lá na terra. E o capital de exercício são aqueles animais de trabalho, as máquinas que são utilizadas para que esse cultivo, que essa produção realmente ela aconteça. E daí, da união desses pequenos produtores, dessa associação, nós geramos alguns deles que nós vamos tratar agora, vamos dar uma olhada no quadro.
E aí você já vai entender um pouco mais sobre essa associação. Então vamos começar. Primeiro falando sobre o investidor agropecuário. Quem vai ser esse investidor? Esse investidor, ele tem a propriedade da terra. Então, nesse caso, o investidor agropecuário, ele é detentor do capital fundiário e também ele é detentor do capital de exercício. Ele como proprietário, ele faz o investimento e ele também faz a administração da associação desses dois itens, do capital fundiário e também do capital de exercício. Diferente um pouco aqui da parceria. O que seria essa parceria, professor? O proprietário da terra, ele detém o capital fundiário, e ele também tem o capital de exercício. Mas ele faz uma associação com quem? Ele faz uma associação com terceiros. E aí, nessa associação, ele vai fazer o quê? Ele é detentor da terra e também ele tem os maquinários e tudo mais. Ele faz a associação com terceiros que vão fazer a utilização desses itens lá na terra, desse parceiro, no caso. E aí a divisão dos lucros, elas vão ser proporcionais àquela negociação que é feita através de contrato entre esses dois parceiros. Eu posso dizer, olha, como eu tenho o capital de exercício, eu tenho o capital fundiário também, você vai trabalhar para mim, toda a colheita que tiver, todo o lucro, nós vamos fazer uma divisão. Eu vou ficar com 2/3, por exemplo, você vai ficar com 1/3, ou nós vamos fazer 50%, cada um, porque eu não vou ter nenhum trabalho, você vai fazer todo o serviço aqui, então nós vamos dividir isso proporcionalmente ao que vai ser produzido. Essa seria a parceria. Vamos lá para o quadro para a gente ver a outra associação. Voltando aqui, também tem o arrendamento. Nesse arrendamento aqui, arrendamento tem aquela propriedade de locação. O proprietário ele vai alugar esse capital fundiário e vai receber o quê? Um aluguel. Está relacionado ao aluguel. E quem está na terra, a pessoa que fez esse arrendamento, ela vai absorver todo o lucro e também todo o prejuízo dessa associação. Também o comodato, que é aquele ato de ceder, eu vou ceder a terra, o meu capital fundiário, o meu capital de exercício. Eu posso estabelecer algumas condições ou não, simplesmente eu vou ceder o meu capital. E para fechar, nós temos aqui o condomínio. O condomínio seria aquela associação de pessoas que têm interesses em comum. Então, nós vamos fazer a associação dos pequenos produtores, vamos nos unir e vamos fazer a participação, a partilha desses bens também em comum entre os associados. E nesse caso, se houver lucro, todo mundo ganha, e também se houver prejuízo, esse prejuízo ele vai ser dividido entre essas pessoas que estão dentro dessa associação. Tudo bem? Então nós temos lá o proprietário, nós temos o comodato, temos a parceria, temos arrendamento e temos também o condomínio, que seria tipos de associações que são feitas para que haja essa produção. Então quando a gente pensa nesse agronegócio acontecendo de uma forma muito grande, nós precisamos entender que dentro disso tem também algumas associações. Dentro da contabilidade nós temos o capital, o ano social, aquele ano que ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Nós vemos dentro da contabilidade também, quando eu tenho um ativo circulante, quando eu não tenho um ativo que não é circulante, curto prazo, longo prazo, sempre envolvendo situações dentro desse ano social. E na agricultura, como funciona isso? Na agricultura também ela tem uma particularidade envolvendo esse ano social, porque eu posso plantar a minha produção, depois eu tenho todo aquele cultivo e eu tenho também depois a minha colheita. Quando acontece esse exercício social? Vamos dar uma olhada no quadro, a gente já vai identificar isso para vocês. Então, olha, para você entender, dentro da contabilidade, a contabilidade agrícola aqui, nós temos o ano agrícola e também o exercício social. Primeiro, o ano agrícola aqui, ele vai ser o período em que se planta, colhe e normalmente comercializa-se essa safra agrária. Por que normalmente? Porque eu posso plantar, posso fazer a colheita e depois, antes de fazer a comercialização, eu posso simplesmente armazenar o meu produto e depois eu faço a comercialização em determinado momento. Esse seria o ano agrícola. Eu entendo quando eu planto, quando eu faço a colheita,
quando eu comercializo, eu terminei esse meu ano agrícola referente àquela minha produção. Porque eu sei tudo que eu gastei, eu sei quanto foi utilizado para que essa planta ela ficasse pronta e gerasse os frutos, e eu fiz a venda da minha produção. Esse é o meu ano agrícola, diferente do meu exercício social. Vamos lá dar uma olhada no quadro e a gente já conclui essa nossa ideia. Vamos para lá. E aí, algumas empresas, elas fazem o seguinte, elas armazenam ao invés de comercializar de imediato. Então, eu tenho interesse nesse caso, o término do ano agrícola seria o fim da colheita para essa determinada empresa, que ela fez esse ano agrícola, ela fez a colheita e a partir daí ela já vai entender para a contabilização, para aquele gerenciamento da informação, para a gestão, nós vamos entender esse ano agrícola. O ano agrícola ele deve ser fixado em função da cultura que prevaleça economicamente. Você pode perguntar, mas professor, eu tenho várias culturas lá na minha fazenda, por exemplo, eu tenho a plantação de soja, plantação de café, plantação de milho. Quando eu vou entender quando acontece esse ano agrícola? Então, vou verificar qual vai ser a cultura economicamente que se prevalece sobre as outras. Eu tenho lá minha plantação de soja, por exemplo, que ela é bem maior, ela equivale a 80% da minha produção, e aí 15% é de café e eu tenho 5% de milho. Então, quando eu faço a colheita do soja, por exemplo, eu vou entender que esse vai ser o encerramento do meu exercício social. É claro, do meu ano agrícola. É claro que eu vou ter que verificar também, proporcionalmente, como está a minha produção lá de café e também de milho. Mas o que vai prevalecer é a que tem economicamente a maior verificação dentro dessas culturas que a empresa tem. Se a empresa tiver somente um tipo de cultura, plantou, colheu, fez a comercialização, encerrou ali seu ano agrícola. Continuando no quadro, agora nosso exercício social, nós fazemos a comparação com a contabilidade. Também tem um detalhe na pecuária aqui. Após o nascimento dos bezerros, ou na venda para o frigorífico, também nós vamos fazer o fechamento do meu ano agrícola. Aí, pela lei 7.450 de 85, lei do imposto de renda, tornou obrigatório que o exercício social ele coincida com o ano civil. A empresa rural inclui-se nessa obrigatoriedade. Então, a gente está dizendo aqui que para fins comerciais, para fins de gestão, eu vou entender como o ano agrícola. Mas para fins do exercício social, para fins de fiscalização, para o fisco, ele quer saber lá no dia 31/12 como ficou o fechamento lá da minha contabilidade. Lembrando, claro, que as empresas elas fazem os fechamentos que pode acontecer a cada 2 meses, trimestrais ou semestral, ela faz o fechamento, mas o exercício social ele vai estar compreendido dentro desse período, do dia 1º até o dia 31/12, esse vai ser o nosso exercício social. Então, essa é a diferenciação para o ano agrícola. Eu quero gerir a minha situação, eu tenho vários plantios, várias situações, então eu fui lá, fiz a colheita, daquilo eu posso fazer o fechamento. Eu sei exatamente quanto eu gastei e qual foi o meu lucro para aquela situação. E lá no final, no dia 30/12, eu também vou citar as informações sobre os ganhos ou as perdas que eu tive com relação a essa minha atividade. Tudo bem? Então, essa seria a diferenciação entre o exercício social e também o ano agrícola dentro das empresas do agronegócio. Vamos fazer uma atividade com vocês agora, vamos fazer uma identificação. Vamos lá para o quadro, eu já tenho aqui, olha. Detalhe, a Fazenda Boa Esperança, ela produz diversas culturas aqui em sua propriedade e a participação de cada cultura no total do faturamento da empresa é a seguinte, olha. A soja é de 10% e a colheita dela é feita em fevereiro. Café, 80%, colheita em junho. Laranja, a colheita fica em dezembro e eu tenho 10%. Considerando essas informações, quando devem ser encerradas as demonstrações contábeis? Então, nós vamos fazer a verificação, é uma atividade bem tranquila, né? Então, eu queria que você identificasse aí para fins gerenciais, ou seja, da gestão desse negócio, quando eu vou fazer o fechamento das minhas demonstrações, e para fins fiscais, quando eu faço fechamento. É rapidão, vamos parar um pouco aqui, já nós voltamos com a resolução e a resposta dos alunos. Até já.
Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark. We don't say much and that says a lot. Hop into that old Benz. Drive through where that road ends. Good time with some old friends. I got just a thing if you so tense. Let's go do some. She got me stoned as Medusa. Zoned out with a blank stare. I'm looking into the future. Ain't nothing gonna hold us. Put the devil to the side. Got an angel on my shoulder. And I'm like, hello. It's good to finally let go. I ain't worried about a thing. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. It's like 4 a.m. and I'm bored again. When that 40 in, when that dream team all played out and they hit the bench, I just step back, let me soak it in. I seen the ups and downs, so I get it now. I was born to win. It's my time, about time, my turn, I can't lie. Waiting for that one spark, my one hope to catch fire. I'm fine, I'm high, like rain through that sunshine. Trying to man this so bold, I'm the captain man when it's crunch time. I don't care if I'm getting paid, need the week, but I get the day. Wide awake when I need sleep, I'm knee deep, but I set the way. Focused on that one mistake, let it free, don't let it break. Fuck it all, I'm turning in, my cellies off, the great escape. Hold up, ain't nothing gonna hold us, put the devil to the side. Got an angel on my shoulder, and I'm like, hello, it's good to finally let go. I ain't worried about a thing, I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. Muito bem, vamos lá na resolução da nossa atividade. Primeiro, para verificar quando eu vou fazer o encerramento das minhas demonstrações, quando eu faço essa identificação do ano agrícola, ou então quando vai se tratar do meu exercício social. Vamos lá para o quadro novamente, a gente já mostra. Lembrando aqui que para fins gerenciais, o fechamento das demonstrações seria quando? Aqui, ó, quando eu tenho a cultura do café, ou seja, lá em junho, para fins gerenciais, para a gestão da minha atividade. E para fins fiscais, o fechamento vai ser quando? Dia 31/12, respeitando aqui as informações do nosso exercício social. Tudo bem até aqui? Nós já entendemos um pouco mais sobre essas empresas agrícolas, né, a função de cada uma delas dentro desse agronegócio, envolvendo zootécnica, envolvendo também a agricultura e também as agroindústrias. Quando nós falamos lá das atividades envolvendo a agricultura, nós citamos a arboricultura, as forrageiras, mas eu tenho identificação de cada uma delas, eu preciso entender. Quando eu falo na plantação do tomate, por exemplo, falo da plantação da soja, da cevada, a plantação de laranja, de limão, como é que eu faço a classificação se é uma cultura temporária ou se é uma cultura permanente? Porque se ela for temporária, nós vamos fazer um tipo de classificação contábil. Porém, se ela for uma cultura permanente, vai ser uma outra classificação contábil. Então, nós vamos conceituar cada uma delas. Vamos entender o que vem a ser cada uma delas. Vamos lá para o quadro, eu já mostro para vocês, para você entender um pouco mais sobre o que vem a ser uma cultura temporária e também o que vem a ser uma cultura permanente. Cultura temporária são aqueles cultivos que duram, no máximo, 1 ano. Por isso, ela vai ser uma cultura temporária.
ela se caracteriza também por ter apenas uma colheita. Então, só tem uma colheita dessa cultura temporária. E eles estão sujeitos ao replantio após a minha colheita. Um exemplo, nós podemos falar aqui sobre a plantação de feijão, de soja, plantação de trigo, de cevada e tantas outras, né, como batata, legumes e tudo mais. Plantação de milho, por exemplo. Por outro lado, nós temos as culturas permanentes, que são aqueles cultivos que permanecem vinculados ao solo por um longo período. E eles vão proporcionar o quê? Mais de uma colheita. Um exemplo, a plantação de laranja, por exemplo, a plantação de café, plantação de jaca, de limão e tudo mais. Então, são cultivos que eles têm uma duração maior que um ano. E quando eu faço a colheita, eles permanecem fixos ao solo, isso seria a cultura permanente. E a cultura temporária, ela tem essa característica, né? Eu faço uma plantação, planto cevada lá, por exemplo, o meu cultivo demora lá 6 meses, por exemplo. Então, ficou pronto, está na hora de fazer a colheita, eu vou ceifar toda a planta, eu faço toda essa colheita e eu, para ter novamente um cultivo da cevada, eu tenho que fazer um novo plantio. Então, essa é a característica dela, vai durar menos de um ano e cada vez que eu faço a colheita, eu vou ter que fazer um novo plantio dessa cultura. Essa vai ser a característica dela, uma cultura temporária. Então, se a gente pensar lá na plantação da soja, por exemplo, ela vai durar menos de um ano. Ficou pronto, faço a colheita, faço um novo plantio. Agora nós vamos parar um minuto para você ter acesso a um vídeo que vai tratar sobre as informações de uma dessas culturas. Depois a gente vai fazer a identificação dessa cultura. Vamos lá, a gente já volta após o vídeo. O farelo de soja é usado como ração animal. O óleo refinado na culinária. Esta empresa, com 5 complexos industriais, vende o óleo no mercado interno. Já o farelo, que representa 95% do que fabrica para exportação, é comercializado com os chineses, os maiores compradores do produto. Maior demanda populacional, maior crescimento populacional no mundo hoje, tanto para ração, o farelo para ração animal. Hoje o porco é o grande alimento na China, então tem um consumo muito alto de farelo, né? E a soja em grão também, para se fazer outros produtos baseados na soja também. A indústria esmagou no ano passado 1.500.000 toneladas de soja. Este ano, a meta é ultrapassar 2 milhões de toneladas processadas. Em 3 anos, a produção de farelo passou de 1.300.000 toneladas para 1.550.000 toneladas. Em 2011, a empresa produziu 49.000 toneladas de óleo de soja e este ano devem vazar 99.000 toneladas. Mesmo com mais oferta do produto, o preço nos supermercados tem sofrido constantes alterações. O óleo de soja, ele hoje é presente em todos os lares brasileiros, né? Então, o óleo de soja, por nós consumirmos muito arroz, muito feijão, o óleo é um produto muito consumido, ou seja, é um dos produtos que mais se vende hoje no supermercado. Eu, como dona de casa, o que eu faço? Como é óleo de soja, eu procuro a marca que está mais barata. O caso de hoje, para o consumidor, está muito bom, né, meu? Segundo o gerente de vendas, o preço do óleo refinado não está num patamar favorável à indústria. Nós estamos chegando agora, entrando na plena entre-safra, onde o preço do óleo de soja para o consumidor final deveria estar, nesse momento, num patamar um pouco mais elevado do que está. Hoje, as margens não são tão sadias para a indústria, porém, o farelo de soja, pela própria exportação e venda para o mercado interno também, na composição acaba equilibrando essa conta. Mas a previsão, sem dúvida alguma, do óleo envasado de soja é que ele retome a patamares como estava antigamente, justamente para conseguir remunerar a própria indústria. A empresa, genuinamente brasileira, deve fechar 2013 com um faturamento de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. A produção industrial no país vai manter o crescimento nos próximos anos. A Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais ajustou a projeção para o ano comercial 2014 e 2015, quando no Brasil devem ser processadas 36 milhões e 500 mil toneladas de soja, 1 milhão de toneladas a mais do que se estimava inicialmente. Isso porque a previsão de safra no mesmo período também aumentou.
27 milhões e 800 mil toneladas de farelo de soja devem ser produzidas no país entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015. A Abiov estima uma produção de 7 milhões de toneladas de óleo refinado, sendo 5 milhões e 800 mil toneladas vendidas no mercado interno e 1 milhão e 200 mil toneladas para embarque ao exterior. Isso foi motivado pelos preços, assinou os preços no mercado internacional, sobretudo pela queda de produção nos Estados Unidos, em decorrência dos fatores climáticos desfavoráveis. Diante desse quadro, desse cenário, o produtor rural ele se sente impulsionado a tentar investir na soja para que ele possa ter um retorno quando comparado com outras culturas. Muito bem, quando a gente fala em soja, é claro que já vem em mente o tempo que ela vai ficar na plantação, menos de um ano. Quando eu faço a colheita, vou ceifar toda essa plantação, tem que fazer um replantio, característica de cultura temporária. E aí nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá para o quadro para vocês darem uma olhada aqui para determinar as culturas abaixo, só para você dizer se elas são culturas temporárias ou se elas são culturas permanentes. Até tem aqui um item aqui que a gente acabou de ver. É 1 minuto só para você fazer a classificação dessas culturas. A gente já volta, é muito rápido. Até já. Muito bem, meu caro aluno. Arapiraca já fez a resolução, já mandou a resposta aqui para a atividade. Vamos dar uma olhada no quadro ali, como vai ficar a resolução e na identificação de cada uma das culturas aqui. Primeiro, quando a gente fala em milho, uma cultura temporária. Soja também, a gente acabou de ver, cultura temporária. O café, por sua vez, é uma cultura permanente. Laranja também, permanente. E a cevada também vai ser uma cultura temporária, lembrando que o café e a laranja aqui, mais de uma colheita. E também mais de um ano fixado ao solo, nós fazemos a classificação dela como cultura permanente. Só para a gente reforçar essa informação, a gente vai ver um vídeo daqui a pouco com uma outra cultura, depois vamos fazer a classificação. Então lá no quadro, deixa eu mostrar para vocês, só para a gente repetir aqui as informações das culturas permanentes, tá? Elas vão durar mais de um ano ou mais de uma colheita. E elas permanecem vinculadas ao solo. Nós temos exemplo aqui da laranjeira, da maçã, também da goiaba. Vamos pensar aqui no café, manga, uva, entre outras várias culturas que têm essa característica, a plantação de pera, jaca, jabuticaba, por exemplo. Mas é interessante saber que essas culturas também, esse tempo de duração dessas culturas vão influenciar vários fatores, depende de vários fatores, ou seja, fatores climáticos, a qualidade dessa planta, a qualidade do solo também, a qualidade dos insumos que são utilizados, o tratamento que é feito com essa plantação também é que vai determinar essa vida útil dessa planta. Então é interessante que a gente entenda o que vem a ser uma cultura permanente e quais são os fatores que vão influenciar na vida útil, ou seja, o tempo de vida
dessa plantação. Para isso, nós vamos entender um pouco mais, vamos dar uma olhada num vídeo agora a respeito de uma dessas culturas, que seria a cultura permanente. Vamos entender um pouco mais sobre esse longevidade dessa planta. Vamos lá para o vídeo, daqui a pouco nós voltamos. Quantas safras pode durar um pé de café? Essa é a dúvida do seu Sebastião Alves, de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. A resposta vem de uma região com muita tradição em café. Bom, seu Sebastião, nós trouxemos essa carta aqui para Machado, em Minas Gerais. E nós vamos conversar com o agrônomo Ivan Caixeta, que é professor de cafeicultura aqui na Escola Agrotécnica Federal de Machado. Professor Ivan, quanto tempo, afinal, dura um cafezal? A planta de café é uma cultura perene, uma planta que pode ter durabilidade de até 100 anos. 100 anos, né? Se ela tiver em condições ideais de cultivo, em condições de clima ideal, variedade, solo, manejo, são fatores que levam à longevidade de uma planta. E quais são assim, os requisitos essenciais para a gente imaginar que um cafezal vai chegar a 100 anos? Que ele tenha as condições climáticas da sua região de origem. Nós cultivamos o Coffea arábica, que é uma variedade originária da Etiópia, na África. E lá as condições são de clima ameno, altitude. Então, quando se está nessas condições de clima ameno, de temperaturas amenas, de altitude, o café pode chegar a durar 100 anos de idade. Mas depois de 40 anos, mais ou menos, seu Sebastião, a produtividade começa a cair muito. E mesmo para chegar aos 40, o café vai depender de uma adubação correta, um manejo eficiente e um bom controle de pragas. Mas nada disso supera os efeitos de uma mágica nas lavouras, um artifício que dá resultados fantásticos. Existe uma frase muito importante na cafeicultura, que a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Porque os grãos de café, os frutos do café são produzidos nesses ramos novos. Então, e esses ramos podem ser renovados utilizando uma poda adequada para aquela situação em que a lavoura se encontra. É a poda bem feita que vai revitalizar o seu cafezal, seu Sebastião. E existem muitos tipos de poda, mas 3 são essenciais. Nós temos o decote, que seria uma poda alta para renovar a parte alta, a parte mais alta do café, para reduzir a altura do café, diminuindo o custo de produção. Nós temos o esqueletamento, que hoje é uma técnica que está bastante utilizada, que seria a renovação dos ramos produtivos, cortando os ramos laterais. E nós temos a recepa total, que é uma recepa mais drástica, que é uma das mais utilizadas no Brasil, quando a lavoura já entrou numa fase de depauperamento, onde a produtividade dela começa a decrescer, ou por algum fator de estresse que ela sofreu, e que fez com que ocorresse a necessidade de uma recepa total. Seu Sebastião, o tipo de poda varia de um cafezal para o outro. É sempre bom procurar um agrônomo para orientar sobre a mais indicada para a lavoura. Muito bem, nós tratamos do cultivo do café, vimos aí que essa cultura ela pode chegar a uma duração até de 100 anos. Ou seja, mas isso tudo depende também de várias condições climáticas, da poda, de todo esse auxílio e toda a manutenção dessa cultura. Muito bem, quando a gente fala sobre essas culturas permanentes, se ela vai durar mais de um ano, se ela vai ficar fixada no solo, a gente começa a pensar naqueles itens lá na contabilidade que vão ter a depreciação, por exemplo. Então, se eu tenho um item que tem lá um valor que é determinado, né, acima de R$ 1.200, tem mais de um ano de duração, nós vamos classificá-lo como imobilizado. E temos vários conceitos da contabilidade, do CPC. Mas como é que isso funciona lá na contabilidade? Quando é que eu vou fazer uma depreciação de um desses itens? Aí eu vou ter que fazer uma identificação. Nós vamos fazer uma diferenciação entre depreciação, amortização e também a exaustão. Vamos lá para o quadro primeiro para a gente identificar esses 3 itens. Já aparecendo para vocês aqui, as culturas permanentes elas estão sujeitas a exaustão, amortização e a depreciação. E isso nós vamos tratar do assunto relacionado às culturas permanentes. E aí, professor, quanto é que eu vou, já que vai durar um ano, dá para a gente fazer depreciação de todos esses itens? Só que a gente tem várias situações. Eu tenho a situação em que eu vou fazer a plantação de um determinado item,
E aí, quando ele crescer, por exemplo, o eucalipto, eu vou lá e vou ceifar toda a minha produção. Eu tenho tempo também de exaurir os itens ou os frutos dessa minha produção. E aí eu vou ter cotas, podem ser cotas de exaustão, de amortização ou de depreciação. Eu vou tratar também de uma situação em que eu posso ser proprietário do meu cultivo. Ou eu posso também trabalhar com o cultivo de terceiros. E qual desses casos? Quando eu vou fazer a colheita de frutos, em alguns casos, por exemplo, a plantação do eucalipto não tem frutos. E aí, como é que eu vou fazer a classificação dessa situação? Então, são várias, e é interessante que você, como aluno da contabilidade, e vai ter situações em que você vai ter que fazer a classificação, dependendo o nicho de mercado que você for trabalhar. Dentro da sua empresa, você vai identificar essas situações e você vai ter que trabalhar com essas cotas de amortização, exaustão ou a depreciação. Para isso, a gente vai conceituar e também vai dar exemplo de cada um desses casos. Vamos lá para o quadro. A gente já começa a falar sobre a exaustão. Em quais casos eu vou trabalhar com cotas de exaustão? Então vamos lá, olha. Quando se trata de floresta própria, olha aqui, ó, uma informação muito interessante que vai nos dar a característica de exaustão. Então, em floresta própria, o custo da sua aquisição ou sua formação, eu posso comprar uma floresta, que vai ser minha, ou eu posso simplesmente trabalhar com a formação dessa floresta, desde do cultivo, do preparo, da plantação, até o momento em que eu vou fazer a colheita, ou vou ceifar essa minha floresta. Sempre lembrando que a gente vai excluir o preço do solo. Ela será objeto de cotas de exaustão. Então vamos lá, ó, floresta própria, cotas de exaustão. À medida que os seus recursos forem exauridos, é que para isso também a gente pode determinar um tempo para isso. Ou seja, esgotados, ele vai deixar de existir. Quando a gente fala em floresta própria aqui, essa floresta ela pode ser destinada ao corte, à comercialização, consumo ou também à industrialização. Aqui não se tem a extração de frutos, mas a própria árvore, quando ela é ceifada, ou seja, cortada ou extraída do solo, exemplo, nós temos o reflorestamento, pastagens também, cana-de-açúcar, entre outros. Nesse caso, o que aconteceu? Lá a nossa plantinha, ela vai ser ceifada, ou seja, eu vou cortar e ela vai deixar de existir. Professor, a gente tem uma situação em que um dos exemplos ali está falando sobre a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar ela tem as suas particularidades, são várias regiões. Até quando a gente questiona sobre a cana-de-açúcar, em alguns casos o pessoal fala, professor, aqui funciona assim. A gente faz o plantio da cana-de-açúcar, depois que está tudo pronto, a gente vai lá e faz, a gente vai o quê? A gente vai ceifar essa plantação e vai fazer a queima e vai fazer um novo plantio. Nesse caso eu estou ceifando, vou ter que trabalhar com a exaustão. Em outros casos, essa cana-de-açúcar ela pode ter até de 4 a 5 colheitas. Aí eu já tenho uma outra situação que a gente não vai tratar com o caso da exaustão. Então vai depender da região em que é feita essa plantação, do tipo de cultivo que é utilizado, para que você possa fazer a classificação. Durou menos de um ano, ela vai ser uma cultura temporária. Durou mais de um ano, ela vai ser uma cultura permanente. Então depende de cada uma das regiões, de cada uma das situações. Tudo bem? Vamos lá para o quadro novamente, deixa eu mostrar para você agora como seria uma das situações em que o custo dessa floresta, por exemplo, vamos imaginar aqui, o custo para formação ou para aquisição da floresta, ela ficou lá num valor de R$100 mil. E aí é determinado, é verificado que para fazer a exaustão, para esgotar toda essa plantação, nós vamos demorar um prazo aqui de 10 anos. Ou seja, ela vai ser exaurida em 10 anos. A cada ano, nós teremos uma cota de exaustão no valor de R$10 mil. Então, vai ser cota de exaustão nesse caso, floresta própria, no caso da aquisição ou da formação. Os custos que tem para deixar pronta essa floresta,
nós vamos todo esse valor, ele vai ser, no final, verificado como cota de exaustão, porque nós vamos exaurir, nós vamos esgotar essa floresta. E ela é própria, que ela pode ser utilizada para comercialização, para consumo, para comercialização, sem problemas. Então esse é o caso de exaustão. Vamos lá para o outro caso, no quadro novamente, já mostro para vocês, vamos falar sobre a amortização. Professor, quando acontece a amortização? Esse termo aqui, amortização, ele é reservado tecnicamente para os casos de aquisição de direitos sobre o empreendimento de propriedade de terceiros. Então, eu estou adquirindo o direito de fazer a utilização desse cultivo, apropriando-se o custo desses direitos. Então, eu paguei um valor por esses direitos, esse valor eu vou utilizar como cotas de amortização, ao longo de um período que ele já é determinado lá no contrato para a exploração dessas informações. Então, olha, uma característica da amortização, ela está relacionada a bens de terceiros. Então, não é floresta própria mais, bens de terceiros. Eu vou fazer o quê? Eu tenho um custo para aquisição da exploração da cultura de um determinado produto, só que de terceiros. Vamos verificar lá, eu quero, durante um tempo, a minha empresa, ela trabalha com uma exportação de um determinado produto, só que eu tenho um cliente, esse cliente, ele exige uma quantidade maior e somente a minha cultura não vai ser suficiente para atender a expectativa desse meu cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aquisição de uma propriedade de terceiros, vou pagar por isso e eu vou fazer a exploração dessa atividade, só que numa cultura de uma outra pessoa. E como é que vai funcionar isso? Isso tem um custo e esse custo nós vamos amortizá-los, então eu vou ter cotas de amortização. Vamos lá para o quadro, eu mostro um exemplo para vocês nesse caso, para amortização. Então, olha, é o direito de utilizar por um prazo, esse prazo ele é definido já no nosso contrato. Então, quanto eu paguei pelo direito de amortização? Então, olha lá, aquela empresa que tem aquele contrato, tudo mais, é uma exploração de suco de laranja, por exemplo. Vamos colocar esse exemplo aqui. Ela vai adquirir o direito da colheita de um pomar lá por 3 anos, que ela tem que atender à expectativa de um cliente. E para isso, foi pago um valor de R$300 mil. Tá? Só um exemplo aqui de uma situação. E aí, por ano, ela vai fazer uma amortização no valor de R$100 mil, aqui por cotas de amortização. R$100 mil por ano, porque se trata de uma aquisição de direito de terceiros. Essa seria a característica da amortização. Tudo bem? Então, eu vou adquirir o direito de fazer o cultivo, de fazer a colheita desses itens por um determinado tempo, que é verificado já dentro de um contrato, e eu tenho um valor. Qual foi o custo disso? Eu vou utilizar isso como cotas de amortização. Tudo bem? Ao final, a gente entrega a situação ou renova o contrato, aí já é uma outra situação. Então, a gente já tem exaustão e também tem amortização. O outro caso é o nosso caso prático, né, muito utilizado na contabilidade, que seria a depreciação. Vamos lá para o quadro, vamos verificar em quais situações eu vou utilizar a depreciação. As culturas permanentes aqui, as florestas ou árvores e todos os vegetais de menor porte, somente pode se falar em depreciação, olha aqui, ó, somente eu vou poder falar em depreciação em caso de empreendimento próprio. Então, a empresa é detentora de todos os direitos, é próprio, do qual são extraídos o quê? Frutos. Olha aqui, então são vários sinais para a gente identificar como uma depreciação. É diferente da exaustão lá, que a gente não tem fruto, nesse caso, depreciação, eu vou extrair frutos. Nessa hipótese, o custo de aquisição da compra ou da formação da cultura é depreciado em tantos anos quantos forem a produção desses frutos. Exemplo, nós temos o café, a laranja, a uva, entre outros itens que estão relacionados à minha depreciação. Um exemplo aqui, vamos imaginar que o café, ele tem uma duração lá de 40 anos. 40 anos, e aí é uma cultura que nós, nesse caso aqui, cultura que foi formada
E para formar essa cultura, houve um gasto de R$800 mil. Como é que eu vou descobrir o meu percentual? Vamos dividir isso aqui por 40 anos. Por ano, eu vou fazer uma depreciação no valor de R$20 mil. Esses R$20 mil como cotas de depreciação. Porque eu estou falando em uma propriedade que é própria, a extração de frutos, no caso o café, por exemplo, e eu gastei um valor, eu tive um custo de mão de obra, de insumos, a planta, ou semente, ou de todos os gastos, gasto com um agrônomo. Todos esses valores deu um total lá de 800 mil, por exemplo. Então tem duração de 40 anos, faço uma divisão e eu tenho as minhas cotas de depreciação por ano. Ah, professor, e como é que eu sei o valor dessa cota mensal? Divide por 12, chega no valor que a gente precisa. Continuando no quadro, ainda tratando da depreciação, é interessante que a gente saiba que as taxas de depreciação, elas são formadas por agrônomos ou técnicos de agronomia ou pelos próprios agricultores. É que eles conhecem a vida útil dessa planta, então eles vão saber quanto tempo ela vai durar para que eu possa determinar a minha taxa de depreciação. O número de anos de produção da árvore, que varia não só em função, olha aqui novamente aquela informação do tipo do solo, do clima, a manutenção que acontece também nessa planta, mas também em virtude da qualidade do tipo da árvore, e a gente vai verificar que a depreciação ela pode ser feita de 2 métodos, né? Tem um método da vida útil e também de acordo com a produção. Então a gente vai pegar aqueles profissionais lá que sabem, que conhecem a vida útil daquela planta, e aí nós vamos fazer uma depreciação de acordo com a vida útil. Ah, vai durar em torno de 20 anos, por exemplo, então eu vou pegar quais foram os custos para produzir ou para adquirir essa minha produção, divido por 20 anos, eu tenho a minha depreciação por ano. Existe um outro modo também de fazer depreciação, seria pela quantidade de produção. Aí eu sei que a produção aqui vai ser de 50 mil caixas de laranja, por exemplo, e eu vou fazer uma depreciação de acordo com essa produção. Seria uma outra forma de depreciar também esses itens. Lembrando, depreciação tem que ser próprio e tem que estar relacionado à produção de frutos. Tudo bem? Vamos um pouquinho mais lá que a gente vai daqui a pouco trabalhar uma atividade com vocês. Vamos lá para o quadro. E a gente já consegue primeiro dar um exemplo e depois vocês vão fazer uma atividade. Então vamos lá, olha. Taxas de depreciação. Como é que eu verifico isso, professor? Olha, pode ser por taxa constante, a taxa de linha reta aqui, que é a taxa linear. No caso de uma videira que produz frutos, ela produzirá frutos aqui por 25 anos. Então eu quero saber qual é a taxa de percentual, então vou pegar aqui 100%, vou dividir por 25 anos e eu vou encontrar aqui o meu percentual, ou seja, a minha taxa que eu vou fazer depreciação por ano, ou seja, seria 4% ao ano para chegar nesse meu resultado. Tudo bem? Essa seria uma taxa de depreciação. Também eu posso verificar da seguinte forma. Vamos lá, um exemplo, uma cultura que é formada, teve um gasto aqui de 500 mil reais, a minha cultura é café, é permanente, então eu vou ter a taxa de depreciação, é própria, né, que ela foi formada aqui, tem os frutos, que seria o café, ela tem uma duração de 25 anos. Então eu venho para cá, vamos pegar lá, 100% dividido por 25 anos, que é o tempo, a vida útil desse café. Vou depreciar lá 4% ao ano. Como é que eu vou fazer isso? Pego 500 mil reais vezes 4%, vai dar uma depreciação de 20 mil reais. Essa depreciação de 20 mil é por cotas de depreciação, ou seja, eu consigo fazer esse cálculo para deixar tudo certo. No caso ali, foi aquele gasto de 500 mil, foi o gasto para deixar esse meu produto pronto. Então tem todo um processo para chegar nesse produto pronto, que a partir de então eu vou partir para a colheita. E durante todo esse processo existe toda uma contabilização que é específica para essa cultura. É claro que é feito tudo no passo a passo, quando nós temos desde o cultivo, todos aqueles gastos que são acumulados,
até eu entender lá no final que a minha cultura ficou num total de R$500 mil. E aí os agrônomos, os especialistas, ou então aquele pessoal que trabalha realmente dentro da fazenda, por exemplo, eles já sabem qual seria a vida útil desse café, levando em conta vários fatores. Clima, a planta, a situação em que foi feito todo esse desenvolvimento, aí nós sabemos qual vai ser a vida útil dessa cultura. Tudo bem? Taxa de depreciação, nós vimos os 3 tipos, a amortização, vimos a exaustão e também a depreciação. Vamos fazer uma atividade? Vamos lá para o quadro. Nossa atividade é bem simples também. Determine o valor da depreciação anual das seguintes culturas abaixo. Nós temos aqui cultura do café, laranja, manga e uva. Aí nós sabemos que todas elas são culturas permanentes. Nesse caso, nós temos a taxa de depreciação. Vamos levar em consideração que foram culturas aí que foram formadas ou foram adquiridas pela empresa, tem um valor. Nós vamos descobrir qual é a taxa de depreciação anual. É bem rápido, nós já voltamos com a correção da atividade. Até já. Muito bem, meu caro, vamos lá dar uma olhada na resolução da nossa atividade e saber qual vai ser o valor da depreciação ali, no nosso caso, anual. Então, eu tenho aqui a cultura formada, são R$200 mil, durante 40 anos o meu total vai ser de R$5 mil anual. 150 mil em 20 anos, 7.500. E aí, quando a gente fala aqui da manga, são R$100 mil durante 20 anos, R$5 mil. E para fechar, a uva, 180 mil, 15 anos, e nós temos um valor aqui de R$12 mil, que seria o nosso valor da depreciação anual. Só para a gente fazer só para praticar realmente a nossa depreciação, já que a gente diferenciou cada um dos valores, né, quando a gente fala de exaustão, de amortização ou então da depreciação. Agora, um momento de interação, quero saber de vocês, vão lá para o quadro, já tem uma informação aqui. Questão de reflexão, quero saber de você, qual tipo de cultura permanente que prevalece em sua região?
Eu sei que são várias regiões, vários alunos. Aí na sua região, qual é a cultura permanente que prevalece aí na sua região? E aí, eu aguardo a sua resposta. Daqui a pouco nós estamos de volta. Muito bem, meu caro aluno, entre as várias culturas permanentes que são verificadas no nosso país, nós temos o plantio aí do eucalipto, em algumas regiões o café realmente ele é predominante. Temos também algumas culturas, professor, se a gente pensar na cultura da cevada, por exemplo, já não é permanente, aí é uma cultura temporária. Então, se você tem a plantação de uva, plantação de laranja, plantação de maçã, todas essas culturas são culturas permanentes e eu tenho certeza que aí no seu estado, na sua região, essas culturas elas prevalecem com relação às outras tantas. Então, quando a gente fala de agricultura, nós vamos envolver as culturas permanentes e também as culturas temporárias. E quando a gente fala lá da zootécnica, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas culturas que são envolvidas na criação de gado, por exemplo. O que vem a ser uma cabeça de gado, esse gado ele pode ser um gado de corte, pode ser um gado leiteiro, vamos fazer a identificação. Agora nós vamos verificar os conceitos básicos da agropecuária. Tem o pessoal aqui de São João do Paraíso, tendo a participação aqui também, e dizendo que a plantação lá predominante vai ser o eucalipto, que é uma cultura permanente. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos dar uma olhada agora no agronegócio envolvendo a pecuária. Vamos lá para o quadro. A gente já tem aqui, dentro da pecuária, a pecuária vai ser a arte da criação de gado. E é interessante também que você saiba, quando a gente fala da criação de gado, esse gado, ele pode ser o gado reprodutor, também pode ser o rebanho para a renda, ou também pode ser também aqueles animais, que são animais para trabalho. Quando a gente fala do gado reprodutor, que seriam os bovinos, suínos, equinos, que eles são verificados, eles são destinados para reprodução ou inseminação artificial. Também esses mesmos animais, eles podem ser utilizados para exploração de renda e aqueles animais para trabalho, que seriam os equinos, bovinos ou também os muares, né, que são destinados ao trabalho da agricultura. E dentro da pecuária, nós vamos ter a pecuária de corte ou a pecuária leiteira. A pecuária de corte é aquela destinação para o consumo. Para o consumo com objetivo de produção. Ou então, e aqui no caso aqui,
A pecuária leiteira, ela é destinada à produção de leite e também dos seus derivados. Lembrando que aqui essa pecuária de corte, como ela tem essa destinação que seria para consumo, na contabilização nós vamos contabilizar como circulante, vamos contabilizar lá no estoque. E a pecuária leiteira vai ser verificada lá no imobilizado. Por que no imobilizado? Quando a gente fala dessa vaca leiteira, por exemplo, ela é um item que a empresa não tem esse destino do consumo, ou seja, eu vou fazer a venda para o frigorífico. Ela vai ficar um tempo maior dentro da minha empresa, nós vamos entender como imobilizado, ou seja, não circulante, vamos imobilizar esse nosso item e vamos utilizar lá toda a verificação do leite para a fabricação de laticínios. Nós podemos utilizar esses itens para as empresas aí das agroindústrias. E quando a gente fala desse gado, que pode ser o gado de corte, ou então pode ser o gado leiteiro, nós temos a classificação também. Quando eu vou fazer a contabilização para uma melhor organização desses dados dentro da minha empresa, é interessante que eu saiba que esses animais também existe uma classificação. É isso que a gente vai dar uma olhada no quadro agora, para saber que funciona assim. Olha, quando eu tenho um bezerro, que ele está lá, ele tem a vida de 0 a 12 meses, que seria a criação até o desmame. Então eu tenho o bezerro de 0 a 12 e também eu tenho o novilho, que é de 13 a 36. Lembrando que seria ou a primeira aparição. No caso eu tenho de 13 a 24 e também de 25 a 36 meses, que seria o nosso novilho. E aí esses dois itens, ele tem o objetivo que? Esses dois itens têm o objetivo de estoque, ou seja, eu tenho o objetivo de venda, ainda quando algumas empresas vão utilizar somente bezerro e novilho. Em alguns casos, esses animais também, eles podem ser touro ou pode ser matriz. O touro vai ser aquele macho que é utilizado para a reprodução, ou seja, o animal conhecido como boi, e a matriz, que seria aquela fêmea que é utilizada para a reprodução também, que é o animal conhecido como a vaca. Nesse caso, esses dois animais, eles vão estar lá no meu imobilizado, assim como o boi de trabalho, seria aqueles serviços agrícolas também. Eu não tenho intenção da comercialização desse animal, ou seja, são aqueles animais para fim de tração, seriam semoventes, também eu vou classificar como imobilizado. Então eu vou ter bezerro, novilho, touro, matriz e também o boi de trabalho. Dentro dessas terminologias, né, dessas especificações, nós teremos lá o garrote, por exemplo, que é aquele que vai crescer um pouco mais e vai estar lá perto da classificação como o touro. E essa classificação também é feita pelos especialistas, né? Então nós vamos ter o veterinário que vai fazer a verificação, ou aquela pessoa que trabalha diretamente com esses animais, vai só fazer essa separação. Esse animal aqui é interessante que ele vá para frigorífico mesmo, a gente vai fazer a comercialização da carne. Ou que esse animal nós vamos separar e vai ser um animal que nós vamos imobilizar, ele vai lá para o setor que está relacionado à inseminação, então ele vai para a reprodução. Tudo bem? Como nós temos essa classificação de 0 a 12, de 12 a 36, separando ali os nossos novilhos, quando eu tenho uma matriz eu tenho o touro, o boi de trabalho, é interessante saber também que algumas empresas ela têm algumas atividades. Eu posso ter um animal que ele vai ser produzido dentro da fazenda, mas eu tenho a intenção de vender esse animal quando ele tiver, assim que ele desmamar, eu vou fazer a venda. Ou não, eu vou fazer a engorda desse animal, vou fazer a comercialização quando ele for um bezerro lá com 36 meses. Então, quais são as atividades envolvidas na empresa? Vamos dar uma olhada no quadro aqui, a gente já consegue identificar cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, perdão, olha, tem aqui pecuária de corte. Nessa pecuária de corte eu vou ter a cria, recria ou a engorda. Nós podemos ter essa atividade dentro de uma determinada empresa. A empresa ela pode trabalhar com a cria, recria ou engorda. A cria seria o quê? A produção de bezerros para a venda após o desmame. Então, ela desmamou 0 a 12 meses, eu vou fazer a comercialização desse animal. Em outros casos, a gente vai continuar com esse animal
da cria até a recria, ou seja, de 13 a 24 meses. Aí, a partir do bezerro, nós vamos ter a venda do novilho magro. Então, eu peguei o bezerro, lá de 0 a 12, em 13 a 24, ele vai estar o novilho magro, eu faço a comercialização desse animal. Ou eu posso continuar com esse novilho magro e eu vou para outra atividade, que seria a engorda. Que a partir desse novilho magro, ele vai continuar dentro da empresa até que esse novilho ele seja o quê? Feito a venda lá para o frigorífico, só que agora de 25 a 36 meses, que seria o novilho gordo. Observação, é interessante saber que na classificação desses animais, de 0 a 12, 13 a 24 ou 25 a 36, pode haver aí uma variação para menor ou então para maior, de acordo com essas idades, que as pessoas que trabalham, que estão envolvidas, o profissional também, o agrônomo vai fazer, o veterinário no caso, aqui a gente está falando de pecuária, ele vai fazer a verificação da vida útil desse animal. Porque por esse tempo de vida desse animal, quando acontece o desmame, é claro que é todo um processo que o veterinário especialista ele vai ter noção de fazer a classificação desse animal. Então eu sei lá que eu vou ter somente a cria, deu lá de 0 a 12, dentro desse prazo, eu vou fazer a comercialização. Então lá na minha contabilidade também eu vou verificar, olha, comercialização do animal de 0 a 12, qual foi o valor? Quanto eu gastei para que esse animal ele realmente ficasse com 12 meses, eu estou fazendo a venda, qual foi o meu lucro? Eu tenho que fazer toda essa verificação lá dentro de onde? Dentro do meu estoque, porque são os animais que eu estou utilizando para a comercialização. E aí nessa identificação, vou dizer se ele é para cria, para recria ou para a engorda. Cheguei no momento lá que está engorda, tudo mais, mas eu acho que esse meu animal, é interessante que ele fique ainda aqui na fazenda, nós vamos utilizá-lo como um animal para a reprodução. Então eu vou tirar esse animal, vou lá imobilizar esse animal, que ele vai ter uma outra atividade para a empresa. Tudo bem? É claro que tem o novilho, tem a novilha também. Então nós vamos trabalhar com os animais. Eu cheguei, esse animal aqui, ao invés de vender, eu também vou separar esse animal lá para a reprodução. Vai ser uma matriz. Então vou separar para reprodução, não vou fazer a comercialização desse item. E na contabilidade nós vamos fazer transferência lá de estoque, vou transferir lá para o meu imobilizado. Tudo bem? Conhecendo um pouquinho mais da pecuária, é claro que você, enquanto aluno, vai poder, depois que terminar o curso, fazer uma pós-graduação, uma especialização, para trabalhar, de repente, na sua região, para entender um pouco mais sobre as particularidades da contabilização desses itens envolvendo a pecuária. Mais uma atividade, vamos lá no quadro, esse momento de interação, para saber um pouco de você. Qual é o tipo de atividade? Agrícola, zootécnica ou pecuária, que tem o maior destaque em sua região. Primeiro, a gente quis saber um pouco mais sobre as culturas, e agora eu quero saber de você, dentro aí da sua região, se você tem a zootécnica ou tem a pecuária, por exemplo, qual vai ser esse animal que tem o maior destaque aí na sua região? Eu aguardo a sua resposta, daqui a pouco nós voltamos, também para fazer as considerações finais da nossa aula de seminário de hoje. Até já! So baby, pull me closer.
you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. 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 No, we ain't never getting older. Good. And cut. Muito bem, meus caros. Quando a gente fala dessas atividades que estão relacionadas à agricultura, e aí dentro da agricultura, aqueles itens que têm maior predominância, no caso nosso aqui, a plantação de soja, por exemplo, plantação de milho em vários locais. Quando a gente fala lá da zootécnica, também tem a criação de gado, que é bem predominante em várias situações, mas tem criação de equinos, de suínos e vários outros. E quando a gente vai falar também dessas agroindústrias também, tem locais em que o pessoal faz o beneficiamento, tem os grandes silos desses vários produtos da agricultura. Então vamos lá. Para a gente fazer um apanhado de tudo que aconteceu na nossa aula de hoje, nós começamos falando sobre a importância do agronegócio, dessas empresas rurais que envolvem tanto a agricultura, a zootécnica e também as agroindústrias. E quando nós falamos da situação envolvendo a agricultura, nós vimos dois tipos de cultura, a cultura permanente e a cultura temporária. A cultura permanente, ela tem aquela característica de ficar vinculada ao solo, de ter uma característica de mais de uma colheita. A cultura temporária, por sua vez, é aquela cultura que ela dura menos de um ano e cada vez que eu tenho que fazer eu vou ceifar essa planta, eu faço uma colheita, eu vou ter que fazer um novo plantio. Essa é a característica da cultura temporária. Ele tem a plantação de soja, de cevada, de milho, de feijão e tantas outras. As culturas permanentes, elas têm uma característica de depreciação, exaustão ou amortização. Exaustão, eu vou exaurir toda a minha atividade, tem uma característica de floresta própria. Amortização é floresta de terceiros. E também a depreciação já é própria, mas tem aquela ligação com os frutos. Aí eu vou ter o custo de aquisição ou então o custo de produção. E aí nós fechamos falando sobre a pecuária também, envolvendo ali a vida útil desses animais, né? Eu posso classificá-los como imobilizado, no caso do touro ou da matriz. E quando nós falamos daqueles animais que têm a intenção simplesmente de comercialização, vai para estoque.
E aí, nós fechamos a nossa teleaula de hoje falando sobre a importância do agronegócio, que tem uma influência muito grande aí no nosso produto interno bruto. Um grande abraço para vocês, espero ter colaborado com o seu entendimento com relação ao agronegócio. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.